Um bom dia para você, na paz de Cristo e com a alegria da salvação. Se você ainda não tem essa experiência com o Senhor Deus, você pode tê-la. É oferecido a você, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que já conhece a Jesus, que você seja alegre no Senhor, seja contente no Senhor e que a paz de Cristo inunde a sua alma em meio às adversidades e em todo momento da vida. Graças a Deus, mais uma vez juntos, para compartilharmos a palavra do Senhor. Espero que você esteja bem com Jesus. E é muito bom, sim, é muito bom ter você comigo. Vivemos um período da história, e cada momento ele é diferenciado, né? Quando há uma certa manifestação mais intensificada, com fortes indícios de um cerceamento da pregação da palavra de Deus, há uma manifestação mais pública, mais intensificada com respeito ao ódio que o mundo tem do Senhor Jesus, do Deus o Pai e, consequentemente, da Igreja de Jesus. E muitas pessoas estão muito preocupadas com respeito a isto e realmente a gente percebe isso, que a nossa geração está experimentando um momento bastante inusitado que nós não tínhamos experimentado ainda, quando as coisas começam a ficar de ponta cabeça, né? Injustiças sendo praticadas, pessoas maléficas, pessoas criminosas sendo libertadas por um sistema, pelo judiciário e prendendo outras por muito menos. São coisas assim que a gente começa a ver e ficar um pouco assustado. E a igreja tem ficado bastante temerosa com respeito a isto, porque isso também tem a ver com a igreja, porque a ideologia, aquilo que se planta, aquilo que se corre atrás, aquilo que está sendo defendido, é tudo contrário à palavra de Deus. Desde as injustiças, corrupções e das implantações dos princípios contrários à palavra do Senhor. Mas eu quero hoje deixar uma palavra de conforto e encorajamento para o nosso coração. Certa feita, o Senhor Jesus estava com os discípulos e ele perguntou para eles o que as pessoas pensavam e diziam ser ele. E isso está registrado no capítulo 16 de Mateus. E então foi anunciado que alguns pensavam uma coisa, que era Elias e um profeta, e ele então agora direciona, ele canaliza a pergunta diretamente para os apóstolos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E no versículo 17, deixa eu conferir aqui, no versículo 16, o apóstolo Pedro assumiu a palavra e disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Esta declaração de fé na divindade de Jesus, sendo ele realmente o enviado, o Messias, o único para a salvação, resultou numa fala de Jesus e quando Jesus então disse para ele que o que havia sido revelado no coração dele não era conhecimento do seu intelecto simplesmente, mas era uma revelação do próprio Espírito Santo. E quando mais à frente ele diz: "Tu és Pedro", versículo 18, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a sua confissão que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, é que quem
organizou e é o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele passou pela morte e ressuscitou. A vitória da igreja está na ressurreição de Jesus. Ele venceu pela igreja, ele plantou a igreja e ele afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em dois sentidos. O primeiro sentido é que a pregação da palavra de Deus é capaz de transformar vidas que são e pertencem ao povo que está no inferno, ou seja, que está na perdição, que está condenado. E este evangelho pode transformar uma natureza e pode salvar uma vida. Então, o diabo não pode mais, depois da crucificação e ressurreição de Jesus, o diabo não pode mais enganar todas as nações, com exceção de Israel, mas aqueles a quem o Senhor quer salvar, ele salvará. O evangelho entra e transforma, e ele entra através da igreja. E outra verdade que tem nessa afirmação é que a igreja não pode ser derrotada também. Ela é vitoriosa. Isso não significa que nós não enfrentaremos perseguições, assim como os nossos irmãos durante toda a história já experimentaram, outros experimentam hoje em outros locais, e nós aqui começamos uma perseguição ideológica, uns ataques mais diretos contra o Senhor Jesus, e a igreja está nesse meio, mas isto não impedirá a igreja. Ainda que o governo se levante contra a igreja, ainda que haja qualquer ação para destruir a igreja nunca será destruída. Aleluias! Porque o Senhor é o fundamento da igreja. E quando vamos para o Salmo 2, lá diz que as nações, esse povo se levanta contra o Senhor e contra Jesus Cristo, e diz o versículo 5: o Senhor zomba deles, ri-se deles o Senhor, porque o Senhor tem todos eles na sua mão, e a igreja está no Senhor, por isso ela é mais que vencedora. Claro, poderão surgir grandes adversidades, grandes até mesmo perseguições físicas, como muitas vezes acontecem ao derredor do mundo. No entanto, a igreja nunca será destruída. O Senhor já nos mostrou o futuro. Em Apocalipse, nós vemos a igreja redimida, a igreja vitoriosa, a igreja consumada. É assim que nós temos, e é assim que nós somos, e é assim que experimentamos as bênçãos de Deus sobre a igreja. Portanto, ore sim, ore pela nação, ore pelas autoridades e ore pela igreja para que possamos ser firmes no Senhor. E agradeça porque nós somos em Jesus mais que vencedores. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe poderosamente e o guie em tudo. Querendo o Senhor, amanhã estaremos novamente aqui. Deus nos abençoe e até lá.